Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre a gigantesca manifestação que aconteceu hoje, no dia 7 de setembro, na Avenida Paulista, em São Paulo, pela liberdade de expressão. E, ao meu ver, essa manifestação ela foi ainda maior do que aconteceu em fevereiro. E olha que em fevereiro teve mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista. Significa que o povo abraçou essa causa. E quem foi que recebeu a maior parte dessa atenção? Foi o Alexandre de Moraes. E não só o ministro do STF, como também o Pacheco, e o Lula recebeu uma boa parte da atenção aqui dos protestos nessa manifestação, que teve de tudo. Teve pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, teve pedido de prisão do Alexandre de Moraes, teve gente que chamou o Alexandre de Moraes de ditador, ou seja, a partir do dia de hoje, meu amigo, novos desdobramentos vão acontecer, até porque teve promessa de paralisação do Congresso para dar atenção ao pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que nesse momento o placar está de 31 votos a favor, 16 votos contra e 30 senadores ainda estão indecisos. E a partir de um evento como esse, você pode ter certeza que a gente vai ver muita gente pulando de cima do muro e escolhendo o lado. Provavelmente o lado que vão escolher vai ser o lado do impeachment do Alexandre de Moraes. E esse evento contou com a presença de muitas pessoas conhecidas, como Pablo Marçal, Eduardo Bolsonaro, Marina Helena, também o jornalista Schallenberger, exatamente aquele cara que trouxe à tona todas essas informações do Twitter Files, do escândalo que expôs as mensagens do Alexandre de Moraes. Fica comigo até o final, cara, não sai do meio do caminho não, porque a gente vai trazer muitas informações importantes aqui no nosso bate-papo de hoje. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no canal, não precisa dar like, segura a sua mão, acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Tem uma outra informação importante que o YouTube mostra pra gente, que 67% das pessoas que acompanham os nossos conteúdos e gostam dos nossos conteúdos não estão inscritos aqui no canal, cara, olha só. Então tem 67% de chance de você que gosta do nosso conteúdo não estar inscrito aqui no nosso canal. Então confira aqui a sua inscrição. Se você não tiver inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. Toda vez que a gente trouxer um conteúdo, você vai ser notificado pelo YouTube. Vamos dar um giro nos principais portais aqui do nosso país. Esse aqui saiu no UOL. Bolsonaro cobra Congresso contra Moraes e pede anistia a presos por 8/1. Inclusive, esse tema da anistia foi muito forte nessa manifestação. Com esse drone aqui sobrevoando, a gente consegue ter uma ideia da quantidade de pessoas que estavam participando desse evento. Olha só como estava muito, muito cheio, muita gente, muitas bandeiras, todo mundo de verde e amarelo, muitos cartazes também. Isso aqui é um outro destaque que a gente vai falar sobre isso. Muita gente com cartazes, muitas crianças, muitos idosos, né? Muitas famílias participaram desse evento, um evento completamente pacífico, que foi no mesmo formato de fevereiro, ou seja, colocaram um trio elétrico no meio da Paulista, tinha gente tanto de um lado quanto de outro, muita gente. É como você pode ver nessas fotos. Aquilo que eu falei para você, olha só a quantidade de gente idosa que estava aqui, ó, participando, de famílias, mulheres, crianças, muitos cartazes aqui, ó, de Fora Moraes. Nessa outra imagem a gente consegue ter um exemplo claro, né, da quantidade de pessoas aqui na altura do MASP. Cara, é muita gente, ó, a gente olhando lá para baixo não consegue ver o fim desse mar de gente. Tava muito, muito cheio. E no portal Terra Brasil Notícias diz que a Avenida Paulista e proximidades estão lotadas de apoiadores na manifestação pela defesa da liberdade. E o que disse o G1, a assessoria de imprensa, sobre o ato na Paulista, hein? Vamos lá. Em ato na Paulista, Bolsonaro pede anistia para condenados do 8/1 e chama Alexandre de Moraes de ditador. Isso aqui foi a headline da notícia. Pastor Silas Malafaia defendeu a prisão do ministro no STF, a gente vai falar sobre isso. Manifestantes carregavam cartazes pedindo a intervenção militar. Eu juro que eu pesquisei tudo, eu vasculhei, não achei nenhuma pessoa, nenhuma foto com um cartaz pedindo a intervenção militar. Nem o G1 achou isso, mas mesmo assim eles colocaram essa informação aqui, vai entender, né? O que é inconstitucional, e criticam o bloqueio do ex governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e parlamentares participaram do ato. Nessa imagem a gente vê aqui o Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e lá atrás de azul o Schallenberger, que é o jornalista americano do Twitter Files, que colocou essa bomba no ventilador, meu amigo, que trouxe
as mensagens trocadas pelo Alexandre de Moraes pedindo o bloqueio dos perfis lá no X. E se não fosse esse jornalista americano, meu amigo, a gente não saberia dessas mensagens que o Alexandre de Moraes estava trocando, né, pedindo aqui o bloqueio das vozes, né, das pessoas de direita, principalmente de parlamentares aqui no nosso país. E ele estava exatamente lá em cima do trio, acompanhando tudo de camarote. Os manifestantes vestiam a camisa amarela da seleção brasileira, que é uma marca registrada. A galera do Bolsonaro geralmente utilizam a camisa da seleção brasileira. E segundo o Globo aqui, ó, carregavam cartazes em que pediam intervenção militar, o que é inconstitucional. Ou seja, até nas imagens aqui da Globo a gente não viu ninguém com esse cartaz. Eu estou até procurando, vamos ver se você me ajuda a encontrar. E criticavam o bloqueio da rede social X e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Vamos abrir aspas aqui para o Bolsonaro. Eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, disse o ex-presidente. Ou seja, agora o Bolsonaro realmente escolheu um lado, porque até então ele não estava fazendo críticas ao Alexandre de Moraes, ele não tinha chamado o Alexandre de Moraes de ditador, mas nesse evento ele chamou o Alexandre de Moraes de ditador e o Silas Malafaia não só chamou de ditador, falou que o Alexandre de Moraes deveria ser impeachmentado, como também preso por conta dos crimes que ele cometeu. Silas Malafaia listou os artigos da Constituição Federal que o Alexandre de Moraes teria rasgado, tomando medidas completamente ilegais. Aspas para o pastor Silas Malafaia: Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment e ir para a cadeia. E em vários momentos no discurso do Silas Malafaia, o povo estava falando, né? Fora Xandão. O ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, que agora é o governador de São Paulo, disse em seu discurso sentir saudades do governo do ex-presidente e também defendeu a anistia para os presos pelos atentados do dia 8 de janeiro. Aspas para o Tarcísio: anistia é um remédio político. O Congresso pode nos dar esse remédio político. Nós merecemos isso, disse o Tarcísio de Freitas e finalizou puxando o coro de Volta Bolsonaro! Algumas imagens aqui do G1 sobre o evento. Obviamente ele vai colocar a imagem do início, antes de começar o evento, né, que vai mostrar que está vazio. Outro destaque que o G1 dá é para o Pablo Marçal e Marina Helena, que vão ao ato de Bolsonaro, na Paulista. O Pablo Marçal estava fora, ele estava em El Salvador e pegou um voo às pressas de volta para São Paulo e conseguiu chegar logo ali no finalzinho do evento. Tá aqui, ó, uma imagem do Pablo Marçal chegando ao evento com a camisa do Brasil, com o número 28, escrito Marçal nas costas, aproveitando para fazer aí a sua campanha. E logo aqui embaixo a gente consegue ver a imagem do Nunes, também com a camisa da seleção brasileira, ao lado ali do Flávio Bolsonaro, do Marcos Feliciano, e novamente repetiu aquela imagem da Avenida Paulista vazia. E para você ter uma ideia, ó, o MASP aqui ainda estava vazio, a gente mostrou uma imagem agora há pouco do MASP completamente lotado. E você viu alguma placa, algum cartaz de alguém pedindo intervenção militar? Pois é, eu não vi, pode ser que tenha. Tem gente que gosta disso, pode ser que tenha. Mas esse não foi o tom do protesto. O tom do protesto foi fora Alexandre de Moraes, que também está prejudicando a grande mídia. A Globo está sofrendo com isso. Todas as grandes mídias que utilizavam muito o X, o Twitter, para divulgar as suas matérias, divulgar as suas informações, essa galera está perdendo muita audiência. Tem muita gente que está esperando o retorno do X, que pode retornar muito em breve, muito por conta desses desdobramentos pós-manifestações contra o Alexandre de Moraes. E o primeiro destaque que eu vou trazer aqui no nosso bate-papo de hoje, meus amigos, é do jornalista Michael Shellenberger, exatamente o jornalista responsável pelo Twitter Files Brasil, onde ele expôs as conversas do Alexandre de Moraes, colocou a público e a gente teve acesso exatamente a como que o Alexandre de Moraes estava agindo para bloquear as vozes, principalmente da galera da direita, dos influenciadores de direita, dos parlamentares de direita aqui no nosso país também. E ele traz para a gente um olhar de como o mundo está enxergando o Brasil nesse momento. E não é um olhar muito interessante, até porque existe uma grande insegurança jurídica e não existe empresa nenhuma no mundo que queira investir num país onde a insegurança jurídica é gigantesca, onde você vai lá, começa a fazer o seu trabalho, investe no país e de uma hora para outra o governo pode simplesmente tomar a tua empresa, como acontece na China, como acontece na Rússia, como acontece em vários países, principalmente comunistas. E nessa matéria aqui da Revista Oeste, a gente vai trazer algumas informações muito importantes. O jornalista acredita que, no momento, a nação brasileira é a mais importante do mundo, isso aqui segundo a visão do jornalista americano. Vamos ouvir o que disse o Michael Shellenberger. Espera
nessa manifestação. O que o senhor achou dessa manifestação aqui no Brasil também, porque houve uma outra dia 25? O que isso transmite para você, um cidadão norte-americano? Eu acho que o Brasil agora é o país mais importante no mundo. A razão é que o governo está tratando de fazer aqui é de censura total. O país está na beira de totalitarismo. Então, eu estou muito preocupado, porque a verdade é que eu amo o Brasil, é verdade. Mas também estou preocupado que todo mundo que está assistindo o que está acontecendo aqui no Brasil, a Europa quer fazer lá. Também a Kamala Harris, o Tim Walz, eles querem a mesma censura que Alexandre de Moraes está fazendo aqui. Então, se isso acontece, a gente vai ter totalitarismo global, não somente num país. Ou seja, meus amigos, traduzindo o que o Schellenberger trouxe aqui pra gente foi o seguinte: olha, o Brasil, nesse momento, é o país mais importante do mundo, porque o mundo inteiro está olhando o que está acontecendo no Brasil, porque existe meio que uma agenda global, tanto na Europa, como também nos Estados Unidos, com a Kamala Harris, de censurar, de utilizar exatamente esse instrumento para calar vozes. O que ele disse foi muito importante. Ele disse que se o Brasil aqui, o povo, conseguir vencer esse totalitarismo, se a gente conseguir tirar o Alexandre de Moraes, a gente vai estar dando uma resposta para o mundo. Os governos totalitaristas do mundo inteiro que queiram implementar esse regime vão ficar com a pulga atrás da orelha, e se eles tentarem, obviamente, o povo dessas nações vão se inspirar no que está acontecendo aqui no nosso país, nesse momento, do povo indo para as ruas, levando milhões de pessoas para as ruas, protestando contra esse regime totalitário que está tentando ser implantado no mundo inteiro. E o segundo destaque vai para o deputado Nicolas Ferreira, que também foi entrevistado pela Revista Oeste, mas ele discursou lá na manifestação e ele falou algumas coisas muito, muito importantes, principalmente colocando pressão em todo o Congresso, dizendo que haverá paralisações, colocar atenção total nessa questão do Alexandre de Moraes, nesse impeachment do Alexandre de Moraes. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista do Nicolas Ferreira. Olha, segunda-feira nós iremos juntar os deputados e senadores para poder protocolar o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Já são 31 senadores que se posicionaram a favor do impeachment de Moraes. O número só está crescendo. Você faz parte disso, para que você também pressione os senadores nas redes sociais, ligue para os gabinetes, mande e-mail, pare-os na ruas com a educação, até mesmo porque o próprio ministro Alexandre de Moraes disse, né? Se você não quer enfrentar alguma retaliação pública, não se candidate a um cargo público. Alexandre de Moraes que disse isso. Então, a gente precisa pressionar, parar as comissões. Eu vou voltar somente aquilo que interessa mesmo a nós e não vamos voltar nada que seja de interesse da esquerda ou do governo, e vamos pressionar o presidente Lula para que o sucessor dele, ou quem ele indique, consiga pautar ainda esse ano a anistia para os presos políticos. Bom, e aqui nesse site eu vou te trazer quais foram os senadores que votaram a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, quem foram os senadores que votaram contra o impeachment de Alexandre de Moraes e quais são os senadores que nesse momento ainda estão em cima do muro. Pode ser que depois dessas manifestações, obviamente, coloque pressão lá no Senado e essa galera que esteja em cima do muro desça, escolha um lado e muito provavelmente, muito possivelmente, o lado a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Bom, o placar nesse momento está da seguinte forma: 31 senadores estão a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, 34 estão indefinidos, estão em cima do muro, e 16 estão contrários ao impeachment do Alexandre de Moraes. E eu vou te mostrar aqui qual é a lista, até para você saber, né, se o senador está a favor ou está contra. Imagina, se você é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes e o senador que você votou é contra, cara, vocês estão desalinhados. Os seus princípios são diferentes dos princípios do senador que você votou e ele não te representa lá no Senado. É hora de você, de repente, escolher um outro senador que te represente no Senado de uma forma melhor, não é verdade? Então, esses aqui são os senadores, que votaram a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, de tirar o Alexandre de Moraes, né, depois de dar uma pausa, né, para você ver se o seu senador está nessa lista dos verdinhos aqui, tá vendo? Esses são os senadores que foram a favor. Esses são os senadores que estão indefinidos ainda, 34 estão indefinidos, não escolheram para qual lado que eles vão seguir. Provavelmente estão aguardando também como é que vai ser essa manifestação, né? Bom, a gente já tem aqui algumas informações. E essa galera que está em cima do muro, eu vou dar destaque aqui para o Romário, aqui do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio de Janeiro, né? E o Romário ainda está em cima do muro, ele que é do PL, o Partido Liberal. E esses são os votos contra. Os senadores que votaram contrário, ou seja, eles querem que o
Alexandre de Moraes continue fazendo o que ele está fazendo aí. E uma informação importante é que 4 partidos aqui foram contra o impeachment do Alexandre de Moraes, como PT, PDT, PSB e PSD, beleza? Depois dá uma analisada, veja quem são esses senadores, porque se você é a favor do impeachment e ele votou contra o impeachment, é hora de você fazer aquele X nesse senador e na próxima eleição escolher um outro senador. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que a nossa conversa não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, ó. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, ela é muito importante. Eu quero saber o que você acha disso tudo, se você é a favor, se você é contra o impeachment do Alexandre de Moraes, se você é a favor de uma manifestação como essa, se você é contra. É muito bom aqui ter a sua opinião para dar corpo para a nossa conversa. Também é muito importante você compartilhar essa informação para mais pessoas, para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu esposo, para a sua esposa, para o grupo do WhatsApp. Dessa forma você me ajuda a divulgar conteúdos de qualidade aqui no YouTube e o YouTube entregue o nosso conteúdo aqui para cada vez mais pessoas se você acha que o nosso conteúdo é relevante. E também, se você achou o nosso conteúdo relevante, deixe o seu like aqui nesse conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.